Okay. Okay. Wanderlei, are you here? Yes, I'm here. Yes. Sorry for delay. No, no problem. Okay, so we were talking about viscosity. What do we have next? Gel point. So the gel point is very important for the corrugator. Depends to the application. So it's a little bit the difference between single phaser and glue unit, and also the running speed and the paper grade. So where's the difference? It is simple. At the single phaser, we have a very short distance from application to our initial bonding. So when you imagine the contact between applicator roll and flute tip, and the point where the liner hits the flute tips, so this is a very short distance. So we need a little bit lower gel point or faster bonding compared to the double phaser or the glue unit, where we apply the glue also to the flute tips, but then we have a very long distance into the double phaser of 2 up to 3 meters until we get the first contact with the bottom liner. And after that, we have a very long way where we can apply heat and pressure to ensure the bonding. So in this case, it's okay when we have a little bit higher gel point. Então, pessoal, sobre o ponto gel, é muito importante. O ponto gel é muito importante para a produção, dependendo do lugar de aplicação. Se é no cabeçote ou na GU, para rodar em velocidades altas, dependendo de cada papel, de cada grade de papel. Um exemplo, para um single facer, vocês do ponto que aplica a cola no miolo até o ponto da primeira parte de secagem, vocês têm uma distância muito curta entre a aplicação da cola no miolo até chegar entre o rolo corrugado superior e o rolo de pressão. Então vocês têm uma distância curta, um tempo pequeno. Por isso é recomendável trabalhar com um ponto gel menor. Por contrapartida, na DF, vocês têm a aplicação da cola, vocês têm uma distância entre o aplicador e a DF, porém vocês têm uma área de secagem muito maior na mesa quente. Então vocês têm um tempo maior de secagem. Então não importa se vocês têm um ponto gel um pouco maior para a DF, porque vocês têm esse tempo. Porém, com o cabeçote, vocês não têm esse tempo tão grande. Então, por isso que se recomenda ter um ponto gel menor para o cabeçote relacionado ao ponto gel da DF. Ok? Is this clear for them, the difference between the application in the single phaser and the application in the double phaser? Tá claro para vocês a diferença de ter um ponto gel menor no cabeçote do que ter um ponto de gel maior na DF? Pessoal? Sim ou não? Sim, Vanderlei. Yes, it's clear for them. Okay. So a very easy way to check on your own the gel point at the corrugator. For instance, if you don't have a measuring device like on the right hand side, is very simple. Take a little bucket, boiling water. Normally in every corrugator there's a coffee machine or a water boiler, and let the water boil. Put this boiling water into that bucket, take a small cup with your glue and place it in the boiling water so that the glue is being heated up by the boiling water, and then you just take a thermometer and you steer the glue with the thermometer, and at the point, at the temperature where you see, okay, now it's getting thick and the glue is starting to get transparent, this is your gel point. And so you can check very easily by yourself during the running machine the gel point of your glue. Então, para vocês checarem o ponto gel, se vocês não têm nenhuma ferramenta específica, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar água fervida de uma máquina que vocês fazem café, de uma cafeteira, ou água quente na caldeira, uma parte da caldeira,
que vocês possam sacar essa água. Vocês pegam um copo de cola, um recipiente com cola, botam dentro dessa água e pegam um termômetro normal e começam a mexer. Conforme vocês vão mexendo, vocês vão sentir que a cola vai engrossando, vai começar a ficar transparente e vocês conseguem verificar que esse seria o ponto gel da cola de vocês. Ok? Ficou alguma dúvida na explicação? Okay. So the bacteria, when we want to measure them, yeah, we need a laboratory. But one more time, the first point indication for microbiological contamination, it's an unpleasant smell. So when it stinks. Disadvantages, we lose the glue properties. We increase the gel point, or you have to see it from a different angle of view. The starch, it's basically food for the bacteria. It's a carbohydrate, and yeah, it is food. And at the moment where the bacteria eats our glue, are eating our starch, yeah, we lose all of our properties. Então, aqui temos uma foto de laboratório de uma amostra de cola contaminada por bactérias. Então, primeiro de tudo, quando vocês sentem um cheiro diferente na cozinha de cola, sentem que você sente como se fosse algum material em decomposição. Isso já é um princípio, indício de bactéria. Vocês podem fazer teste em laboratório, mas já está indicando que vocês têm bactéria. E quando vocês têm bactéria na cola, a cola de vocês vai perder propriedade. Por quê? Porque os carboidratos que estão dentro da formulação de cola de vocês é comida para essa bactéria. E ela acaba comendo isso e a cola perde todas as propriedades. E vocês vão ter problemas de colagem durante a produção também. Okay, next. And yeah, as I said already, to determine the precise degree of contamination, you need a laboratory test. But in case of you have a problem with microbiological contamination in your system, you need to clean the whole system. You need to make it empty and run chemics through the whole system. Então, quando vocês têm uma contaminação por bactéria, normalmente, primeiro passo, vocês iriam checar em um laboratório como está essa contaminação, mas ele recomenda, quando se detecta essa contaminação, o princípio dessa contaminação, ele já recomenda sacar toda a cola do sistema de cola e fazer uma limpeza com produtos químicos, conforme for a recomendação do laboratório, para poder eliminar essa infestação de bactéria. Ok? Okay. So here one more time, the hint, starch is a food for the bacteria, and it's causing them to produce an enzyme, which is increasing the gel point and break down the viscosity. So we struggle with the gel point and the viscosity. And the strong alkaline medium is no problem for the bacteria. So that means when we apply caustic soda and so on. So everybody of you knows for sure bacteria, they can survive in the most tough environments. What do we need to do? We need to use an industrial biocide. What kind of biocide? You have to ask your supplier, because some biocides can result in huge problems with a certain raw material of starch. As we said already, the complete system must be cleaned and drained. And furthermore, the drained contaminated starch must be correctly recycled or processed. So don't send it back to your tank. Então, continuando sobre contaminação por bactéria, uma vez mais, a cola, o amido, é alimento, é comida para a bactéria. Isso acaba causando uma produção de enzimas. Com isso, aumenta o ponto gel
porém diminui a viscosidade, acaba tendo um rompimento e diminuindo a viscosidade. Também vocês não podem pensar por vocês utilizarem soda, que é um componente químico corrosivo, que isso acaba matando a bactéria, porque ela sobrevive em ambientes muito alcalinos. Então a soda não afeta ela continua viva dentro do tanque e da tubulação, mesmo a cola contendo soda. É recomendado vocês utilizarem biocidas industriais para poderem erradicar essa contaminação por bactéria. Vocês têm que perguntar para o fornecedor de cola de vocês qual seria o biocida mais recomendável para o amido que ele fornece. Depois, limpar todo o sistema com água da cidade, água de fora que vocês recebem, drenar isso. E a cola contaminada que vocês têm que ter um procedimento correto para reciclar ela ou para descartar essa cola. Vocês não devem devolver a cola contaminada de volta para os tanques. Ok? Okay. Good. Then next we will show you some short calculations for the starch itself. But I want to point out this is just a sample calculation. This does not mean please don't go to your starch kitchen after that training and make the settings you will see right now in the presentation. This is just an example. Então, agora ele vai apresentar para vocês alguns cálculos de fórmulas de cola, porém, vocês não devem usar esses números que ele vai apresentar aqui para fazer a cola de vocês. Isso é somente para apresentação. Então, vocês já têm as porcentagens e pesos de toda a formulação que vocês contêm internamente dentro da Irani. Vocês devem continuar usando essa. Se vocês tiverem algum problema, quiserem alguma melhoria, é recomendável pedir para o fornecedor de cola de vocês, porém não usar os números que vocês vão ver nessa apresentação, mudando a formulação de vocês. É só um exemplo. Ok? Good. So what do we need for the calculation? It is first of all the batch weight in total. We need to know our batch volume. We need the dry solid content. We need our caustic soda in weight or percentage. The same as with the borax, weight or percentage. And those two result also in a caustic soda borax ratio. Okay. Wanderlei, are you here? Yes. Para iniciar os cálculos, vocês precisam saber o peso total do lote, o volume, Ontem você recolheu o conteúdo de sólidos que vocês querem, Será que tu levou a vassourinha? o peso ou porcentagem de soda, peso ou porcentagem de bórax. The last one, caustic soda and borax ratio. Yeah, this is the ratio between caustic soda and borax. It depends to the amount you dose, and then you got a certain ratio. Ok. E por último, vocês precisam saber a porcentagem que vocês estão usando de soda ou bórax, a reação que ela vai causar na cola de vocês. Então vocês têm que ter tudo isso em mente para poder calcular. Ok? So on the next slide, you see a typical Steinhal formulation, and one more time the hint for training only. So here we have 440 liters of primary water. We heat it up to 30 degrees. Primary starch 38 kilogram. Caustic soda 18 liters. It's multiplied by the density. Then we know the exact amount in percentage. We have 900 seconds of mixing, 620 kilos secondary water, and so on. I think you can read on your own. Então, pessoal, desculpa. Aqui vocês têm uma fórmula típica do método Steinhal.
onde ela está usando 440 litros na água primária, aquecendo essa água a 30 graus. O amido primário que foi aplicado são 38 quilos, 18 litros de soda cáustica. Você pode fazer esse 18 vezes a densidade de 1,359, que vai te dar a porcentagem de soda que você tem, de 33%. Uma mistura de 900 segundos. A aplicação de água secundária de 620 litros. O amido secundário de 350 quilos. Bórax de 7 quilos. E misturando por mais 900 segundos na mistura secundária. Next. Good. So here you see a little bit more detailed, the calculation. In my opinion, we don't need to go too much in detail here because this is a little bit more for the glue specialists. And in my opinion, or even if you ask me, myself, if I would be on site or in your company to adjust the recipe for the glue, I would say, yes, we can do it, but only together with your starch supplier. Never play around with the recipe. Então, pessoal, aqui vocês podem ver nesse slide, mais detalhado, a aplicação das quantidades de amido, soda, água, tempo de agitação para a fabricação da cola no método Stanhouse. Ele não recomenda vocês mexerem na formulação que vocês têm sozinho. Se vocês perguntar para ele estiver na planta, a gente pode alterar isso ou aquilo, ele vai falar sim, vocês podem alterar em conjunto com o fornecedor de amido de vocês. Porque qualquer erro na alteração do processo químico, dependendo do que vocês adicionar ou retirar, vocês vão ter uma cola com uma qualidade inferior e pode gerar problemas na produção e ter um alto desperdício. Então, não é recomendável vocês jogarem ou alterar, vou botar aqui por isso ou por isso, sem ter certeza. Sempre é recomendável conversar com o fornecedor de cola de vocês, de amido de vocês. Ok? Okay. So here, a short look at caustic soda and the borax, the functions. So function of the caustic soda, it decreases the gel point of the glue in the carrier and also in the final glue. So yeah, it's still reacting in the secondary part, and it improves the penetration into the paper. Então, aqui a gente tem a soda e o bórax. Aí uma breve explicação do para que eles funcionam. Então, a função da soda é diminuir o ponto gel da cola durante a fabricação e também na colagem final e melhorar a penetração no papel. Next one, the borax. The borax, yeah, it's important, very important for our viscosity. It gives the glue some body or some structure. It improves the green bond or thick bonding, the initial attack. It increases also the capability to retain water, the water retention, it's also called. That means to keep more water in the glue. And it also increases slightly the gel point. So in a certain way, it works against the caustic soda. But on the other side, we could also say we neutralize the caustic soda, that it stops reacting. Então, as funções do bórax são dar mais corpo à cola, deixar uma cola mais encorpada, isso aumentando a viscosidade e a estrutura da cola. Ele aumenta o green bond, a colagem verde, que necessitamos. Ele aumenta a capacidade de reter água na cola, que a gente precisa para poder fazer o pegamento, para transferir o amido secundário, para transferir a colagem secundária. Ele também aumenta o ponto gel.
Se você pensar, ele seria contra a soda diminuindo e ele aumentando. Porém, nessa formulação, mais claro dizer que ele neutraliza a soda, que conforme vocês vão aplicando, que a soda estaria reduzindo esse ponto gel, ele vai aumentar e neutralizar, estabilizar esse ponto gel. Ok? Okay. So then, when we take a look at the influence to the different starch types of caustic soda and borax with the gel point. So when we take a look at the cornstarch, you see 1 gram per liter caustic soda. Yeah, we have a decrease of 5 degrees Celsius. 1 gram per liter borax, we increase the gel point by 1 degrees. Compared to the wheat starch, we only decrease the gel point by 3 degrees Celsius with 1 gram per liter, and borax is the same behavior. And at this point, you also see the reason why I always say never play around with the recipes, because just 1 gram per liter more or less, so a total batch is maybe 1 cubic, so just 200 milliliters or 300 milliliters more or less of the caustic soda can completely kill your glue. And yeah, it's very sensitive, this process. Então, nesse slide podemos ver a influência da soda cáustica e do bórax no ponto gel do amido de milho e do amido de trigo. Um exemplo, no amido de milho, 1 grama por litro de soda cáustica, ele vai aumentar na cola de vocês ele vai diminuir 5 graus Celsius. O bórax, uma mesma grama de bórax por litro, ele vai aumentar 1 grau. Comparando com o amido de trigo, 1 grama de soda diminui 3 graus Celsius. E 1 grama de bórax continua aumentando o mesmo 1 grau, igual no amido de milho. Por esse motivo que não se recomenda fazer tentativas ou brincar com a fórmula de cola, diminuindo ou aumentando soda, porque, digamos, com 200 ml ou 500 ml de soda que você adiciona mais na sua fórmula de cola, você vai ter uma reação muito grande. E com isso você pode estar matando uma batelada de cola, que não vai poder ser utilizada. Então tem que tomar muito cuidado quando vai fazer alguma alteração, sempre recomendando conversar com o provedor de amido de vocês, ou com a pessoa responsável pela cola dentro da empresa. Ok? Next one. So then we can take a look at the application. I tried to explain right before. So here we are at the AFP. So it's a single phaser with a pressure roll, like Vagan Bonita installed this year. But here's a little calculation. The blue one, this is our applicator roll. Directly next to it, the lower corrugating roll. And the upper, the upper corrugating roll, and on top there's the pressure roll. And you see the point from the glue application until the first bonding, it's a very short distance. And when we calculate this in time at 300 meters per minute, it results in 0.06 seconds open time for the glue. So, and at this point we need to glue. So you see, it's a very fast process. Então, pessoal, nesse slide vamos demonstrar para vocês a aplicação de cola no cabeçote AFP, que é um cabeçote que vocês têm na Irani Vargem Bonita, que foi startado esse ano. Então, o rolo azul é o rolo aplicador de cola. O rolo em contato com ele, de 375 milímetros, seria o corrugador superior, e acima o rolo de pressão. Então, vamos supor que a máquina de vocês está rodando a 300 metros por minuto. A máquina a 300 metros por minuto, desde que o rolo de cola aplicou a cola
na crista da onda do miolo até ele chegar para ter a pressão, iniciar a colagem entre o rolo corrugado e o rolo de pressão, vocês têm 0,06 segundos, que seria essa linha vermelha. Então vocês têm um tempo muito pequeno para curar. Por isso que para fazer o pegamento inicial. Por isso que é recomendado ter um ponto gel um pouco mais baixo no cabeçote. Isso ficou claro, pessoal? Alguma dúvida sobre esse slide? Dá para entender o que foi passado? Sim. Yes, Thomas? Good. So here, the next slide, we don't need to go in detail now. This is just explanation of the slide before. Então, we pessoal, can skip this. esse slide é só o que a gente acabou de explicar no slide anterior, sobre o tempo que vocês têm desde a aplicação até o primeiro contato para iniciar a colagem. Aqui seria passo a passo, mas a gente acabou já explicando no slide anterior, não precisa entrar em detalhes. Ok, next one. Yeah, maybe just the last sentence here. After 5 up to 10 meters on the bridge, you get the final bonding strength between your two papers. Então, um ponto que não falamos no slide anterior, que é o último ponto desse slide, só após 5 ou 10 metros de papel na ponte, que vocês vão ter a colagem final entre o miolo e a capa. Depois que saiu 5 a 10 metros, que vocês esticam na ponte, que ele já está totalmente curado. Ok? Okay. So then when we compare it with the glue unit at the triple preheater, it looks completely different. So we have the same speed, 300 meters per minute, but you see, the moment from the glue application until the contact with the bottom liner on the infeed at the double phaser is a very long distance. And so for this reason, we say, yeah, at the glue unit, it makes sense to run a glue with a little bit higher viscosity, that it's not so fast, it does not penetrate so much into the paper, and also with a little bit higher solid content. Então, nesse slide, vocês podem ver a diferença entre a aplicação de cola na unidade de cola do double phaser com relação à unidade de cola do single phaser. Aqui, na mesma velocidade de 300 metros por minuto, vocês têm um tempo de aplicação maior, um tempo de abertura maior, ao redor de 3 segundos, até encostar o miolo do cabeçote com a capa externa na entrada da DF. Então, aqui não importa se vocês têm um ponto já um pouco maior ou mais sólidos, porque vocês têm mais tempo de secagem para o início da cola inicial, para a secagem inicial. Okay? Ok, next one. So next slide is basically the same like before, it's only explanation, so we can skip this slide. But next we have our bonding phases. So in general we say we have 5 different bonding phases, and when we go through we have at first our application, then we have the wetting of the paper, the conditioning, then we have our penetration, where directly after the penetration the green bond is happening, then we have the gelling of the secondary part, and we have the drying. Então, pessoal, o slide que ele acabou passando era o que a gente explicou da diferença entre o aplicador de cola da GU em relação ao do single phaser. A gente acabou explicando ele, então ali só estava a descrição do que foi falado. E após esse slide a gente entra nas fases da colagem. Aqui, as fases da colagem são divididas em cinco fases. Primeiro vem a aplicação. A aplicação, que seria a primeira fase, que é relacionada ao gap, viscosidade e a velocidade. Após a aplicação, você tem a umidificação, que é condicionar o papel para
para colagem. Terceira fase seria a penetração, que é a cola, a penetração no papel, o aquecimento, o processo de aquecimento. E entre a penetração, que é o terceiro ponto, e a quarta fase, que é a gelatinização, você tem, entre essas duas fases, a colagem verde, que é o green bond, que chamamos de colagem verde. Na quarta fase seria a gelatinização, que a cola é aquecida e começa a atingir o ponto gel. E a última fase seria a secagem. Okay. Ok? Did you explain already the left side also? So the influence for the application or the wetting or the penetration? No? So, no, okay. Yeah. So what does the application, or what is important for the application? First of all, the glue gap, but furthermore, the viscosity and also the speed. When we take a look at the wetting, it's the conditioning of the paper. So in this case, it's important that we don't burn our paper, that we don't overheat the papers. So maybe at this point you can explain to them, it is Okay. like we need, with the wetting in the paper, we need a certain amount of moisture to support the penetration. It is when you bring 2 drops of water together, at some point they snap and they become 1 drop. And this supports the penetration behavior. When the paper is too dry, we struggle with penetration. Então, pessoal, como tinha falado anteriormente, para aplicação é importante que vocês tenham uma boa viscosidade, um gap adequado na velocidade que vocês querem trabalhar. Daí, na parte de preparação do papel, que seria a segunda fase, condicionar o papel, vocês têm que tomar muito cuidado, porque vocês não podem aquecer muito esse papel, tirando toda a umidade dele, porque a umidade interna do papel é muito importante para a penetração da cola. Se você acaba tirando toda essa umidade, você tira toda a água interna, a umidade interna do papel, ela não vai ter uma boa penetração. Por quê? Essa água interna, ela funciona como um transportador. Ela acaba abrindo melhor a fibra e assim a cola consegue se transportar para dentro do papel melhor. Ok? Yeah. So then the penetration itself, it depends on the glue, so the glue recipe, the texture, the penetration behavior of the glue. It's about the viscosity, the temperature of the glue, and the pressure applied in our machine. Então, yes, go ahead. A penetração da cola depende muito da formulação da cola de vocês, do ponto da viscosidade, da quantidade de sólidos, e também vai depender da pressão que vocês estão exercendo entre a capa e miolo no rolo de pressão. Então, conforme a pressão que você exercer, se você exercer pouca pressão, você vai ter uma penetração deficiente. Vai conseguir abrir mais fácil entre a capa e o miolo, não vai ter um bom ancoramento. E também o aquecimento, a temperatura da cola, que tem que estar em torno dos 35 graus, conforme foi falado no início dos slides. Ok? Yeah. So then for the gelling, the gel point of the glue is very important. When this is too high, we will have a bad bonding. And also the applied heat to the board. And this is the same, more or less, with the whole drying process. It depends also to the glue type itself, to the applied heat, and to the time. And the time is, you can correlate with the speed of the machine. When you speed up, you have less time for drying. When you slow down, you have more time for drying. Então, o ponto de gelatinização, ele já vem da formulação da cola que vocês fabricam na cozinha de cola. Se vocês tiverem um ponto gel muito alto, para o cabeçote vai ser ruim para aplicação, para colagem, devido ao tempo que ele tem para o início da colagem. E também vocês vão ter que aquecer mais. Aquecendo mais, você tira mais umidade do papel
acaba secando mais, e se passar dos 100 graus, você acaba matando o seu papel. E também a parte de secagem, que é a quinta fase, tem relação com a velocidade. Quanto mais velocidade vocês produzirem, menos tempo de secagem. Menos velocidade, mais tempo de secagem. Ok? Okay. So then, differences between single phaser and double phaser in the process is more or less a little summary. So in the single phaser, we need a short open time and a short closing time because we need that fast bonding. We have to work with a very high pressure. This is related to the short time. And we need a very good heat transfer and a good paper conditioning, a preconditioning of the paper. Yeah, então, as diferenças entre o cabeçote e a DF. No cabeçote vocês têm um tempo de abertura pequeno e também um tempo de fechamento, de ancoragem entre o papel, o miolo e a capa também pequeno. Vocês precisam muita pressão para fazer essa ancoragem entre o papel, miolo e capa. Vocês têm que ter uma boa transferência de calor e uma boa condição de condicionar as fibras do papel. Uma boa condição para condicionar o papel. Next. So at this point, I already, give me a second. Wanderlei, I'm not sure if you can remember the triangle. Patrick also loved this very much. With the temperature, the speed, and what was it else? The time. The temperature, pressure, and time. The relation between them. I tried to draw it right now, and I would like to ask you guys also draw it on a sheet of paper in front of you, and then I can explain a little bit better. But give me a second, I show you what you need to draw. Ele vai fazer um desenho, ele pede um segundo, e ele gostaria também que vocês desenhassem o que ele vai mostrar e ter um papel na frente de vocês com esse desenho. So, let me check if you can see it. So, do you see? Make a triangle and with the arrow to the center from each corner. Just draw this in front of you. And then I show you what you need to write. Just a triangle and an arrow to the center from each corner. Então, pessoal, é para vocês fazerem um papel, um desenho de um triângulo e no centro de cada ponto do triângulo puxar para o centro uma linha. Hey Thomas, Patrick sent a message about Steam. Ah, okay. I don't know. Temperature of steam. So you basically mean the steam pressure, because when you increase the pressure, the temperature goes up. Is that what you mean, Patrick? I was just kidding, Thomas. Ah, okay. Because my hand. I'm too slow. Sorry. Yeah, well, good one. That was a good one. A bad experience. Temperature, steam. They are steam pipes, more or less. It is simple. We never make mistakes in our lives. We gain experience. Translate, please. Yes, I understood. Yeah. So, but what I want to show you, I hope you still can read, but it's a little bit hard. So on the top, so one corner is temperature. Pessoal, na parte superior do triângulo, vocês escrevem temperatura. One corner is pressure. Left or right side? It doesn't matter. It doesn't matter. Então, de um lado do triângulo, na parte inferior, vocês escrevem pressure? Pressure, yeah.
It is the Pressão. corrugator the pressure road pressure or the load system. Pressão de sistema de carga ou do rolo corrugado. And then the last corner is time. So we need temperature, time, and pressure Não posso in the ver. corners. E do outro lado, vocês escrevem tempo. Porque vocês precisam temperatura, pressão e tempo. So did the guys try to draw this in front of themselves for a better understanding? What position in the temperature in the upper position? It's completely, it doesn't matter. You Okay. can rotate it the way you want. Então, pessoal, vocês podem girar esse desenho na frente de vocês para a posição que vocês querem, deixando na parte superior pressão ou tempo. So what I want to show to make it a little bit more easy, it's hard. So look, on top, oh wait, I need to switch off this picture in the background. Give me a second. So maybe now it's better, I guess. So look, what I want to show you, we have temperature, pressure, and time. Time is basically the speed. To make it easy for your understanding, when we reduce the temperature at our corrugator, let me say we reduce the steam pressure in our hot plates, that automatically means we would need to increase the pressure by the load system and increase the time. That means speed. We need to reduce the speed to get the same bonding effect when we run with a lower temperature. When you rotate this around, you see again, that's why I set the arrows to the center, we reduce our pressure, pressure road pressure or load system pressure, but that means on the other side, we need more time and more temperature. Or when we say we reduce the time in our single phase, this would mean we speed up the machine, so the board has less time to dry. Automatically, we need more pressure and more temperature. So this triangle shows you one value goes down, the other two values must go up. Those three values are in 100% relationship to each other, and this is what you need to understand. When you got bad bonding, is it about the time or is it about the pressure? But if you reduce one value, one of those three values, you have to increase the other two. This is just simple law. I hope you could follow me. Could you or not? Yes. Então, pessoal, com esse desenho desse triângulo, ele quer demonstrar para vocês as três coisas que a gente precisa para ter uma boa colagem, que é a temperatura, pressão e também trabalhar em altas velocidades. Quando no desenho do triângulo você reduz um, você tem que aumentar os outros dois. Um exemplo, se você reduz a temperatura, você precisa incrementar mais pressão no sistema de carga da DF ou no rolo de pressão do AFP, e para poder ter a mesma colagem. Se você reduz pressão, você precisa aumentar mais a temperatura para manter a mesma velocidade e ter a mesma colagem. Vocês conseguiram entender esse triângulo? Esse triângulo é só para explicar para vocês mais fácil uma regra que vocês têm que ter em mente quando vocês estão jogando com esses três ajustes, ou de temperatura, ou de pressão, ou velocidade. Se você reduzir a velocidade, você tem mais tempo para secar e também mais tempo para botar pressão. Conseguiram entender? Pessoal? Sim.
Yes, they understand. Yeah. Your So it's very simple but very helpful when you imagine this triangle. É muito simples e ajuda muito quando vocês imaginam esse triângulo durante o processo. Okay. So, but for this reason, when we go back to the presentation, when we compare to the double phaser, I didn't explain already, and this gives you the answer why we can work with a longer open time, long closing time, with low pressure, less heat transfer, and various conditioning. So it is different condition. Então, com esse triângulo, é bem visível vocês conseguirem ver a diferença entre a GU do double face, da DF, com relação ao coleiro do single face. Vocês têm um tempo de abertura maior, vocês têm um tempo de fechamento, de ancoramento maior, vocês têm menos pressão, vocês têm menos transferência de temperatura e outras várias condições. Ok? Okay. So then, in the recipe, the difference between single phaser and the double phaser: at the single phaser, we need a higher gel point, a lower solid content, bonding time very short, a little bit lower viscosity. At the double phaser, we want to have a lower gel point, a higher solid content, a long bonding time, and a higher viscosity. Diferenças entre a formulação de cola do cabeçote e da DF. No cabeçote, vocês têm um ponto gel mais alto, a porcentagem de sólidos menor, um tempo menor de colagem e uma viscosidade menor. Na DF, vocês têm um ponto gel mais baixo, a quantidade de sólidos maior e um tempo maior de colagem e uma viscosidade maior. Okay? Ok, next one. Good. So here you can see on the top is just one more time the information for the gel point, but I want to point on the pictures. And on the left-hand picture, you can see there the glue is almost completely gelled, and on the right-hand side, you still see your starch molecules, your starch pigments. And this would be basically white bonding, not gelled glue on the right-hand side. Então, aqui temos mais umas especificações do ponto gel, porém na foto da esquerda, vocês conseguem ver uma foto microscópia da cola totalmente gelatinizada, e na foto da direita, com pequenas moléculas de amido que ainda não gelatinizaram, é onde vocês têm a colagem branca, que não foi gelatinizada. Next. Okay, so here what we recommend is a dry solid content for the single phaser, it's 23 up to 25%. For the double phaser, it's 27 up to 29%. Então aqui é uma recomendação, nessa tabela vocês podem ver a recomendação de sólidos para uma formulação de cola do cabeçote, que seria 23 a 25%, e na DF, na GU, na unidade de cola da GU, de 27 a 29%, isso para onduladeiras rápidas. Next. Okay, so this results automatically in a higher viscosity. So I think it's clear for everybody when the solid content is higher in the same amount, in the same volume, that also the viscosity must be higher. So for the single phaser, we recommend 50 up to 60 seconds Steinhall, or 20 up to 24 seconds Lorry, or for the glue unit in the front of the double phaser, 60 up to 70 seconds, due to that long distance. We don't want to have so much penetration here, and or 24 up to 28 seconds Lorry. Então, pessoal, conforme vocês... can you... One slide back? Yes. Conforme vocês têm
uma quantidade de sólidos maior, isso implica que vocês vão ter uma viscosidade maior. Como aqui, ó, 27 a 29% na GU e 23 a 25% no single phase. Next one. Next slide. Então, vocês vão acabar tendo uma viscosidade maior, implicando que vocês vão ter no cabeçote entre 50 a 60 segundos no método Stern-Hall ou 20 a 24 segundos com o copo Lowry. E na DF, de 60 a 70 segundos no Stern-Hall, porque vocês não necessitam uma penetração tão rápida, como a máquina tem mais distância na DF do que no cabeçote, vocês têm um tempo de abertura maior, então ela pode ser uma viscosidade maior. Então, de 60 a 70 segundos para Stern-Hall, ou 24 a 28 segundos para o copo Lowry, também para corrugadoras rápidas. Next. So, when we take a look at the glue application, what can happen when we apply too much glue? We can run into warp problems, because warp, the first way, is related to imbalance in moisture, or in the moisture content between top and bottom liner. We can have poor bonding, loose edges, or a washboard effect. We can have splashing of the glue. It will result in a higher glue consumption automatically when we apply too much glue. And at the end of the day, we have to reduce the speed of our corrugator because we have bad bonding. Então, com relação à aplicação de cola, quando vocês aplicam muita cola, vocês vão ter problema de abaulamento. Por quê? Abaulamento é a diferença que vocês têm de umidade entre a capa interna e a externa. Aplicando mais cola, vocês estão aplicando mais umidade no papel. Também vocês vão ter uma maculagem nas laterais, devido que ela não secou ainda. Vocês vão ter problemas de perder nas laterais. Vocês vão ter problema que é chamado de washboard, ou vocês devem conhecer como tábua de lavar, com muita aplicação de cola. Vocês vão ter problema de respingos de cola, vão ter muito consumo de cola, e no final do dia, por ter uma má colagem, por esse excesso de cola, vocês precisam estar reduzindo a velocidade da máquina. Next. So if we have too much glue application, yeah, it's very easy to fix. Make it simple, reduce the glue application. But there's one important thing, or this is a lot of times the reason for a too high glue application, because sometimes I got the information or the answer from the operators, yeah, when we reduce the glue application, the board is too dry and it will crack. It's crunchy. Yeah, but that means they are also running with too much temperature. So this is basically a logical reaction that they avoid the cracking board by applying more glue, but the error, or the major error at this point, is a too high temperature at the corrugator. So in this case, reduce the heat and reduce the glue application, and you run better board. To judge about, you can make your iodine pictures, and here you can see clearly if it's too much or too less glue. Então, se vocês têm um problema de muita aplicação de cola, é muito fácil resolver. Se reduz a aplicação de cola no cartão. Porém, na maioria das vezes, conversando com os operadores, o pessoal fala, quando você reduz a cola, o papel fica muito seco, fica quebradiço. Então, o que acontece? O pessoal acaba utilizando muita temperatura, e ao invés de reduzir essa temperatura, aumenta a aplicação de cola. O recomendável é reduzir a cola, verificar como ficou. Se vocês têm problema do papel estar muito ressecado, diminuir as temperaturas. É muito fácil vocês também verificar se estão aplicando muita cola ou menos cola com o teste de iodo. De ponto a ponto, desde o lado de operação até o lado de acionamento. Ok? Okay.
So then, here is a little overview. Okay, sorry guys, this is corn, wheat, but here it's very nice. Here you see the difference of 5 degrees between corn and wheat starch. We say for cornstarch we need 5 degrees more for each paper compared to the wheat starch. But when we take a look at the wheat starch, and please don't get confused by the single phaser type, it's the same for pressure roll machines. So we recommend for the single phased web in the inclined 80 up to 90 degrees Celsius with wheat starch. So for the liner also 80 up to 80 up to 90 degrees Celsius, and the fluting, somewhere over 70 degrees, so between 60 and 80 degrees. No. Mas, meu Deus. Okay, but they use corn starch. They told me wheat. Oh, You said wheat. I said corn. Ok, I will check. Vocês usam amido de milho, né? Na cola de vocês. Correto. Yes, they use corn. I Corn, said. okay. Okay, then it's my bad. Okay, then let's go for the corn. Então, pessoal, aqui nós temos a foto de um cabeçote da BHS. É um cabeçote com banda, um slide de um cabeçote com banda. Porém, não importa se ele é com rolo prensa ou banda, as temperaturas para o amido de milho, para a fabricação do papelão ondulado, ficam ao redor das mesmas temperaturas, sendo banda ou sendo rolo de pressão. Então, pro milho, entre o milho e o trigo, a diferença é que o trigo você trabalharia com 5 graus a menos em todos os pontos que estão especificados nesse slide, tanto na capa, miolo, quanto no plano inclinado. Então, com relação ao amido de milho, para a capa, após o pH interno, que é o pH que fica acima do coleiro, vocês têm que ter entre 85 a 95 graus. No miolo, após o pré-aquecedor interno e antes do papel entrar entre os corrugados, vocês têm que ter de 65 a 85. A maioria dos clientes trabalham em torno de 70. E na subida do plano inclinado, vocês teriam que ter 85 a 95. O mais comum que o pessoal utiliza é entre 90 a 95. 85 vocês estariam muito perto do mínimo. Então, na maioria das fábricas, o pessoal trabalha entre 90 a 95. Para o cabeçote de vocês, as mesmas temperaturas que estão nesse slide. Vocês devem tentar alcançar. Ok? Okay. Yeah, so at this point, 1 hour is gone already. The next hour, I would say, let's do the next break, because we are very good on time. Okay, I will check. Or maybe ask them, are they doing a long lunch break also we have to take care for, or? Yes, because now in Brazil is lunchtime. Yes. I will check. We can do a longer break also, there's no problem. Ok, I will check. Ei, Patrick, agora, para nós aqui no Brasil, é o horário do almoço. Eu não sei como é que tá a programação do teu pessoal. Você prefere fazer 1 hora de almoço e voltar 30 minutos? Não sei como que vocês preferem. Patrick? Yeah, he wrote in the chat, long break is better. Yeah, okay. 45 minutes? 45 minutes, that's fine. For me, it's completely fine. Now it's, then let's meet each other. Eu não sei, Vanderlei, pro pessoal aí que tá na fábrica e tudo, se é suficiente 45 minutos por conta da fila no restaurante. O que vocês acham, pessoal? Talvez 1 hora ou 45 minutos é o suficiente? Vamos fazer 1 hora, Patrick, para dar tempo pro pessoal não precisar na correria. Tá bem, pode ser. Combinado então. Thomas, the break time now around 1 hour. 1 hour. It's fine. It's okay. Yeah, we are anyway very good
in schedule. So let's make 1 hour break. Then it's 6. I guess after that we have just half an hour left. Then Yes, we are sir. finished for today anyway. So Yes, sir. it's fine. Half hour, okay. Half an hour left, I guess, more. I don't start today with the next module. I finished the glue for today, and then it's enough for today, I would say. Ok. Então, pessoal, ele acha que estamos indo bem com a apresentação, falta só alguns slides para terminar. Ele acha que em torno de mais 1 hora, meia hora, 1 hora, conforme ter os questionamentos de vocês sobre cola. Daí ele finaliza a cola hoje e o outro assunto ele inicia só amanhã. Ok? Depois do almoço, então, a gente volta e finaliza a parte do assunto de cola. Bom almoço para vocês. A gente se vê em 1 hora. See you guys in 1 hour. Okay, perfect. E a princesinha vai vestir que roupa? Enjoy your food, Patrick. Hã? Conta pra vovó. Thanks. Thanks, Thomas. Yeah. See you later. See you later. Okay.